porque eu vou trazer a manifestação do presidente que ele fez nas redes sociais depois dessa reunião que teve com Antony Blinken. Pode colocar aí que eu vou ler para quem nos ouve e quem nos assiste consegue ver também junto comigo. Recebi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Conversamos sobre o G20, a iniciativa pela melhoria da condição dos trabalhadores que lançamos com o presidente Biden, a proteção do meio ambiente, a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre nossos países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza, Gustavo Segré. É uma declaração protocolar. Nunca em uma reunião de duas potências ou de representantes das potências vai falar, brigamos, não estamos de acordo, foi à toa que ele venha. Nunca você vai ver isso. Faz prática, a diplomacia, é normal, é esperado. O que me preocupa é o que vem depois. Não é uma preocupação. Eu utilizei uma palavra errada. O que me intriga é o que vem depois. Porque tudo isso é protocolar. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer isso, vamos fazer outro. Mas quando o secretário volta, é o informe que ele dá ao seu governo, o governo americano, e quais são os próximos passos a seguir. E dentro dos próximos passos a seguir, se não tem alguma ação concreta, isso é retórica. Vai ficar num Twitter, vai ficar num posteio de uma rede social. Depois é o que vem e importa para aqueles que hoje estão padecendo na Ucrânia e em Gaza também. Agora, teve uma manifestação que foi feita pelo Antony Blinken e que não foi publicada aí no tweet do presidente da República, que ele traz o seguinte, que ele discorda das declarações do presidente, nas quais ele compara as ações de Israel com genocídio na faixa de Gaza. E isso foi dito por um funcionário do Departamento de Estado para a AFP, que é a Agência Internacional. O secretário abordou o assunto e deixou claro que não concordamos com essas declarações, foi o que disse esse funcionário depois do encontro entre Blinken e Lula em Brasília, antes da reunião com os ministros do G20. Falei inteira com a fechada, mas a gente manteve ali na aberta. Fala, Dávila. Então, nós temos que olhar aqui duas coisas importantes. A relevância do Brasil na política externa depende de dois eixos. O primeiro é o Brasil ter relevância nos assuntos ambientais. 50% da questão ambiental do mundo está no Brasil. Então, nós somos a superpotência ambiental e essa é a questão diplomática mais importante no mundo hoje, a questão ambiental. Até agora, não mostramos a maturidade suficiente para transformar isso num ativo do país na política doméstica e na política internacional. E o segundo pilar da relevância do Brasil é essa grande liderança na América do Sul, principalmente na América do Sul. Neste sentido, precisava estar muito mais em sintonia a atuação do Brasil e Estados Unidos, inclusive assim como os dois grandes guardiões da paz e da estabilidade no continente. Isso também não ocorre por causa dos posicionamentos ideológicos do presidente da República, contrário ao interesse da América do Sul e do Brasil. Então, assim, o Brasil está perdendo relevância internacional porque essas duas áreas que são fundamentais para mostrarmos maturidade, proatividade, respeitabilidade, nós estamos, infelizmente, dando espaço a uma política externa ideológica e não de acordo com os interesses nacionais. Porque se nós tivéssemos esses dois eixos na política externa guiando a nossa política, o Brasil teria uma relevância internacional muito maior do que tem hoje. Fala, Langani. Exatamente. O governo brasileiro não foi só este erro, cometido com Israel. De um ano para cá, apoiou ou relativizou a ditadura de Maduro, dizendo que a democracia lá tinha que ser entendida de uma outra forma. Isso, inclusive, também desagradou os Estados Unidos e foi pauta dessa reunião. Aquela questão também envolvendo uma embarcação iraniana aqui no Brasil. Então, claramente, você tem ações concretas agora que o Brasil está escolhendo um outro lado. Agora, também fechar as portas e ter uma relação prejudicada com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, e aqui pensando estritamente pragmaticamente, não me parece que é uma boa, Evandro. Eu acho que o Brasil tem que continuar com a sua posição histórica de neutralidade e ter boas relações, tanto com China, que interessa para a gente do ponto de vista comercial, quanto com os Estados Unidos. Mas não optar por um caminho, porque eu vejo que o Brasil está optando
por um bloco. É claro, não tem como você não olhar para a China. A gente está falando de destino de 25% das nossas exportações, né? É o nosso maior cliente, digamos assim. Agora, falando um pouquinho sobre esse encontro também e dessa vinda de Antony Blinken para o G20, o encontro começou e nós tivemos o nosso ministro das Relações Exteriores falando dessa situação. Aí, entre vários trechos, Mauro Vieira também criticou os gastos com a indústria bélica e o uso da força militar na resolução de conflitos. Vamos trazer esse trecho e ouvir os nossos comentaristas. O Brasil ocupa um lugar no mundo que nos permite discutir essas mesmas tensões internacionais em qualquer foro internacional. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado. Agora, 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos. Como é que você analisa essa manifestação e essa crítica, né, ao uso da força bélica hoje na solução de conflitos, hein, Fábio Piperno? Justamente num momento em que há a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e também do conflito entre Rússia e Ucrânia. E há outros conflitos pelo mundo. Correta a posição do ministro. Tem que criticar o uso da força bélica. E da mesma forma em que é legítimo um representante do governo americano criticar a declaração do presidente da República sobre Israel, também é legítimo e necessária a crítica do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Porque os Estados Unidos vetam todas as resoluções no sentido que pedem um cessar-fogo. Você concorda com ele, Gani? Então, nesse sentido, eu concordo sim com o Piperno e também concordo com o secretário. Aliás, eu sou bem crítico à política externa norte-americana, né? Desde a Segunda Guerra Mundial tem escalado conflitos no mundo, uso da força e não tem resolvido, não tem exportado a democracia. Foi um fracasso no Iraque, foi um fracasso no Afeganistão, fracasso no Oriente Médio, fracasso no Vietnã, não resolveu absolutamente nada, cria tensões geopolíticas. Eu sou um admirador dos Estados Unidos como valores de sociedade do povo americano, mas a política externa norte-americana eu vou concordar com o Piperno. E aí, só para finalizar, o que é mais grave? A declaração do presidente em relação a Israel ou se vetar uma resolução pedindo cessar-fogo? O que é mais grave para você, Segre? Só antes de você continuar, Piperno. Presidente Lula. Por quê? Por quê? Porque a questão americana compete aos americanos e eles poderão explicar ou não, ou pedir explicações ao seu governo a respeito das questões. Discordo. Mas eu, sinceramente, o que o Biden resolver, a mim não me preocupa. Eu posso comentar, posso estar de acordo ou discordar, mas eu estou aqui no Brasil. E a fala do presidente Lula involucra todos os brasileiros em relação a que está representando o Estado. Não está falando por si, não está falando por ele pessoalmente. Continue, Piperno. A posição do Biden, o voto dos Estados Unidos não diz respeito apenas aos americanos, mas principalmente ao lombo dos palestinos que estão levando bomba todo dia. Ora, bolas. Então, o que o mundo tem que exigir é uma pressão nessas potências para exigir um cessar-fogo. Depois vamos ver o que faz com aquilo, mas a urgência é do cessar-fogo. Mas você acha que os Estados Unidos olham demais para o outro e na hora de decisões que competem a eles acabam não entregando aquilo que cobram de outras nações, hein, Gustavo Segre? Eu não estou de acordo com o veto. Importante isso. Eu não estou de acordo com o veto americano. Concordo na perspectiva do que o Piperno fala. Mas você não acha o veto mais grave do que disse o presidente da República? Não. Para mim, a fala do presidente da República é um erro da qual é difícil voltar e muito mais difícil quando não aceita que isso foi um erro. Observa que a fala do chanceler brasileiro está focada no discurso. Não improvisou uma vírgula. Por quê? Porque é risco. É muito risco quando você fala em nome do país e pode cometer um erro da qual é muito difícil voltar. É um programa ao vivo. Você não tem como dizer, edita. Não. Palavras ditas já falou, foi. E quando a gente avalia todas as questões bélicas americanas, a grande maioria, por não dizer todas, foram muito ruins, fracassadas. Mas observe uma coisa. Quando a gente avalia quantas pessoas morreram na invasão russa à Ucrânia. 10.300 pessoas morreram. Quantas pessoas tiveram que abandonar a Ucrânia? 6,5 milhões de pessoas, no mínimo. Cadê a declaração do Brasil?
nesse ponto em particular? Ou as mortes em Gaza são mais valiosas que as mortes em Ucrânia? Que posicionamento que você tem, Luiz Felipe Dávila, sobre, entre aspas, a gravidade, ou se há uma gravidade maior dos Estados Unidos não aprovarem uma resolução que busca um cessar-fogo, ao mesmo tempo em que, em determinados momentos, ele critica a ação de Israel, mesmo apoiando o país, mas entendendo que talvez os resultados sejam mais graves do que busca o seu parceiro, né, Israel, ou a crise diplomática criada pelo discurso do presidente brasileiro? Olha, Evandro, na política externa, e não só na política externa, mas na vida, nós devemos ser guiados por princípios. Porque se nós somos guiados sempre calculando o oportunismo momentâneo, nós caímos nessa visão utilitarista, por que um vale mais do que o outro? E aí é um jogo sem saída. Então, nós precisamos ter uma política de princípio. Se o princípio é o respeito à soberania às nações, não importa qual a nação que violar a soberania da outra, usando a força, tem que ser condenada. Não tem como não ser condenada. Se começar a abrir exceção, depende o caso, nós condenamos ou não, acabou. A política externa se perde completamente. Então, ou um país segue à risca a defesa de determinados princípios, e isso, inclusive, traz previsibilidade como o país vai reagir de acordo com o ato, ou ele se torna imprevisível, inconfiável e acaba fazendo essa política externa dependendo das circunstâncias. Isso é um desastre para a política externa e é um desastre para a paz no mundo. Parte da paz no mundo é que parece que as nações perderam a confiança nos valores e princípios que foram fundamentais para a reconstrução da nova ordem mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Este é o ponto. Ao perder a confiança nisso, o que você tem é a ausência de convicção de quando usar a diplomacia e quando usar a força de maneira moderada. Então, o que está acontecendo hoje? Por que está aumentando o número de guerras e conflitos no mundo? Parte do que está aumentando é justamente pela posição dos Estados Unidos, que parece ter perdido a convicção nesses valores, que fundou a ordem depois da Segunda Guerra Mundial, e agora com o Trump, pior ainda, porque o Trump quer uma política ainda mais isolacionista. E quanto mais se retirar do jogo e não defender uma política de princípio, mais abre o espaço para guerras e confrontos. Ou seja, completamente contrário ao que está dizendo o Mauro Vieira, e que está correto o que ele está dizendo, mas hoje os ventos sopram ao lado contrário da direção que ele mencionou na reunião do G20.